Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje eu trago para você uma temática que já está correndo há muito tempo, que nós já desmentimos, mas que de ontem para hoje ganha uma outra conotação e tons de oficialidade. Afinal de contas, tem alguma chance de Marc Casador ser negociado pelo Barcelona ainda nessa janela? Você vai já saber a resposta. Não posso te prometer que vai ser a resposta que você gostaria de escutar, mas uma resposta você vai ter. No entanto, antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, você que me acompanha há mais tempo sabe que é de suma importância. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu, se inscreveu e hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. Se é que eu posso chamar de entretenimento o vídeo de hoje, que a maioria vai clicar preocupado, porque não quer que o Casador saia. E a gente vai já ver aqui se é justificada a preocupação ou se você pode ficar relaxado. Mas vamos começar pelo começo. Mais ou menos um mês atrás, saíram as primeiras filtrações. Não foi contato oficial, tá? Não foi oferta, não foi contato direto, foram filtrações de que grandes clubes da Premier League tinham interesse no Casador. O que é uma filtração? Filtração é uma estratégia que pode ser considerada até antiética, mas é muito comum no futebol, em que alguém de um clube, através de um intermediário, filtra para jornalistas do mercado interesse em determinado atleta para ver qual vai ser a reação da sua própria torcida, da torcida do outro time, do jogador, da diretoria, sentir a temperatura da água, joga verde para ver se colhe maduro. Então, olha, jornalista de mercado, eu tenho um amigo lá no Chelsea que está me falando que eles têm interesse no Casador, hein? Rapaz, vai, divulga isso daí porque tu vai dar um furo de reportagem. O cara vai lá e divulga e a diretoria do Chelsea fica só observando. Tô dando um exemplo aqui, tá? Não necessariamente foi isso que aconteceu, só para você entender o cenário. Aí fica observando. Vamos ver como é que a minha torcida reage nas redes sociais. Vamos ver como é que a torcida do Barcelona reage nas redes sociais. Eles estão aceitando a ideia ou estão sendo contrários? Porque se a torcida do Barcelona for contrária, o preço sobe. E a minha torcida está contra? Se a minha torcida está contra, não sei se vale a pena ir em busca dessa contratação. Eu estou querendo contratar para animar a base e aí vai ser a minha base de fãs vai ficar insatisfeita. E o diretor do Barcelona foi entrevistado sobre isso. Como é que ele reagiu? Negou com veemência ou abriu as portas para negociar? E o entorno do Casador? Ligou para cá para saber se tem alguma coisa mesmo ou ignorou? Se ignorou é porque quer ficar lá. Se entrou em contato é porque está a fim de vir. Então é tipo assim, eu não me comprometo fazendo uma oferta, mas eu filtro para ver se rola alguma coisa. Isso foi o que aconteceu um mês atrás. E filtração, 90% das vezes não vai dar em nada. Tem que ter contato oficial, de preferência uma oferta formal, para a gente poder se aproximar de uma fase definitiva de negociação. Certo? Isso não aconteceu um mês atrás, mas está começando a acontecer agora, de ontem para hoje, só que com outros protagonistas. Lembra que falavam de Chelsea, Manchester United, até Atlético de Madrid? Agora é uma outra galera que assumiu o protagonismo desse boato, desse imbróglio. West Ham e Wolverhampton, lá da Premier League, e infelizmente, pelas regras de fair play na Premier League, que são inexistentes, só o Everton é que tem regra de fair play, Manchester City, United, Liverpool, ninguém tem fair play na Premier League, só o Everton, que já foi punido alguma vez, e todo mundo passa por cima do fair play na Premier League constantemente. Não é questão de premiação, a galera fala muito disso, porque as premiações são maiores, por isso que os gastos... Não, faturamento, vamos falar de faturamento? O Barcelona tem um faturamento muito superior ao do Liverpool, por que não pode contratar? Questões de regra de fair play. Na Premier League são muito mais brandos, isso faz com que times de meio de tabela ou até menos do que isso possam contratar destaques de La Liga em muitos casos, como aconteceu com o Getafe, por um preço abaixo do mercado. Tem que mudar. Fair play de La Liga tem que mudar. É um fair play que não permite às equipes do Campeonato Espanhol montarem equipes sólidas, times consolidados. Isso vai ser um assunto para outro vídeo. Por enquanto, vamos continuar conversando aqui sobre o West Ham e Wolverhampton. Eles conseguiriam contratar um jogador do Barcelona? Talvez eles não sejam atrativos, mas dinheiro eles teriam, porque
O Cazador está ali taxado em torno de 25 milhões. O Barcelona, para aceitar negociar, pede que no mínimo 30 sejam colocados na mesa. 30 para começar. O ideal é terminar ali 30 fixo e mais 10 em variáveis. Mas no mínimo 30 para começar a conversar. E esses clubes teriam esse dinheiro. E teriam o fair play financeiro. Em La Liga, jamais. Em La Liga não teriam nunca. Mas como jogam a Premier League, tem. E entrou na conversa de última hora, afinal de contas, se o West Ham e o Wolverhampton são destinos possíveis, eu também vou meter o meu bedelho na parada, o Real Betis. O Betis ele tem muito menos fair play financeiro, mas se o Cazador decidir sair e preferir ficar no futebol espanhol, talvez ele considere o Betis. Pode ser que o Barcelona queira dar minutagem para o jogador, mas não queira se desfazer dele com uma venda. Pode-se negociar um empréstimo. O Betis resolveu entrar porque não tem nada a perder, né? É o famoso, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Provavelmente é o que vai acontecer. O Betis entra na parada, mas não tem grande chance de conseguir a contratação. E o que você quer saber nesse vídeo é, o West Ham e o Wolverhampton têm essas condições? Eles têm chance de tirar o Cazador do Barcelona? O Barcelona quer vender o Cazador? Contatos oficiais aconteceram, tá? Não é mais filtração. Realmente, olha, Barcelona, qual é a parada? Cazador, em torno do Cazador, qual é a situação? Tô querendo entrar em contato, tô querendo me aproximar, eu quero você, qual é a parada? E a resposta de ambos foi, não obrigado, porém, vamos ver. Ou seja, por enquanto é não, mas o futuro a Deus pertence. Por que eu estou te falando isso? Porque o Barcelona não quer vender o Cazador. Mas se o jogador bater na porta da diretoria e falar, olha, não estou mais afim de ficar, muito obrigado pela oportunidade, mas eu quero sair, o Barcelona vai aceitar ofertas a partir, não necessariamente cravado, mas a partir de 30 milhões de euros. E se uma oferta inferior a isso vier e o Cazador quiser sair? Não, aí não. Jogador jovem, tem mercado, tem potencial. Menos do que isso, mesmo ele querendo sair, o Barça não vai aceitar. Do lado do Cazador, é uma situação parecida. Você quer sair? Não, não quero sair. Mas eu também tenho que pensar na minha carreira. Vamos ver como é que fica a minha minutagem. Talvez eu não consiga entrar em campo. E aí, se é para ser torcedor, eu sou torcedor jogando em outro lugar. É para assistir os jogos e não contribuir com a minha qualidade e não desenvolver a minha carreira de futebolista, então eu vou para outro lugar e eu fico assistindo o Barcelona pela televisão, melhor do que assistir do banco de reservas, né? Então, hoje, no momento, a tendência é que a venda não aconteça. Você, torcedor que está vendo esse vídeo, a tendência é que a venda não aconteça. O Cazador não quer sair e o Barcelona não quer vender. No entanto, porém, e é por conta desse porém que eu estou fazendo esse vídeo, senão era só um post no Instagram negando e acabou, como a gente costuma desmentir boatos. É sempre lá no Instagram, não aconteceu, não é verdade, acabou. Eu faço esse vídeo por conta desse porém, ainda estará aberta a janela de transferências por 10 dias, e nesses 10 dias o Barcelona vai jogar 2 partidas. Fim de semana que vem contra o Levante e a rodada seguinte contra o Rayo Vallecano. Dia 30. Dia 31 fecha a janela. Se nesses 2 próximos jogos o Cazador tiver a mesma participação que teve na primeira rodada, que foi 0, não sentiu nem o cheiro do gramado, só ficou aquecendo, ele e o Christensen, inclusive isso chamou a atenção da imprensa de Barcelona, não entrar em campo mais 2 jogos, 3 jogos consecutivos com 0 minutos, ele pode reconsiderar a decisão já tomada de ficar no elenco e brigar pelo espaço. Afinal de contas, ficar no elenco e brigar pelo espaço significa que você vai ter menos minutagem a princípio, mas à medida que o tempo for passando com as suas boas atuações, você vai ganhar espaço. Se não tiver nenhum minuto, porque ele está muito atrás de Gavi, de De Jong, do Bernal que já vai voltar, do Pedro, obviamente, todo mundo vai estar sempre, do Fermin, Dani Olmo, até porque, assim, mas são posições diferentes. Mas dá para ele entrar aqui na cobertura e adiantar o Pedro, tira o Dani Olmo, tira o Fermin. Então, é muito meio campista. Tem 6 malucos na frente dele. Ele é a 7ª opção.
Então precisa acontecer muita coisa para ele ter oportunidade. O Casadó está hoje na situação que esteve o Pablo Torre temporada passada. Só vai jogar se muita coisa acontecer. Não tem minutagem garantida e mesmo treinando e jogando bem, os rivais, os jogadores que estão competindo com ele por oportunidade, são jogadores mais renomados, são jogadores melhores, são jogadores que podem até ter características diferentes, mas rendem mais dentro do sistema do Hansi Flick, enfim. Ele está atrás do De Jong, ele está atrás do Gavi e ele, quando o Bernal esteve saudável temporada passada, esteve atrás do Bernal. Bernal voltando agora, não é absurdo a gente pensar no Casadó como a 7ª opção do meio-campo. Aí eu venho para uma outra discussão. Você, torcedor, você quer 7. Você é guloso. Você quer 7. Para que ter 6 meio-campistas se eu posso ter 7? Deixa o Casadó aí. Não vai embora não, fica aí, porque se lesionam 3, nós temos ele, a nossa 4ª opção para a base do meio-campo. Se lesiona o Dani Olmo e o Pedri. O Pedri eu não quero nem falar, nem para exemplo, deixa eu até bater na madeira aqui. Se lesiona o Dani Olmo e o Fermin, adianta o Pedri, coloca o Casadó aqui embaixo. Dá uma oportunidade pro Gavi de camisa 10. O Casadó já vai ter oportunidade no lugar do De Jong ou do Pedri, enfim, como reserva. De maneira que você pode começar a conjecturar cenários catastróficos em que uma sequência de lesões, suspensões e desgaste faz com que o Casadó venha a ser útil. Mas seja muito sincero com a sua própria hipótese. Tem que acontecer muita coisa. E ele vai ser útil em situações muito específicas. Não é que vai acontecer um monte de coisa e o Casadó vira titular. Tem que acontecer um monte de coisa para ele vir do banco de reserva. Ajudar o time nos últimos 20 minutos de uma partida. Para quem está montando um elenco, é sensacional ter um jogador assim. Mas você sendo o jogador, esse é o cenário que você quer para sua carreira? Apaixonado pelo Barcelona, o Casadó é. E se não fosse, provavelmente já teria saído. Mas mesmo apaixonado pelo clube, como o Paulo Vitor também era, a despedida dele do Barcelona quando ele está indo para o Braga é emocionante. Ele posta foto de criança com camisa do Barça, vídeo dele, moleque, com 11 anos comemorando o gol. É assim, emocionante a despedida do Paulo Vitor, apaixonadíssimo pelo Barcelona. Mas se é para não jogar, se é só para torcer, eu vou torcer na arquibancada, tendo contrato com outro clube onde eu possa jogar. Não tem por que ficar torcendo de dentro do vestiário do banco de reservas. Existe sim, mesmo sendo muito apaixonado, a possibilidade do Casadó sair. E eu não me sentiria traído, eu não acharia burrice, eu não acharia injusto. É muito egoísmo nosso querer que o jogador fique como 7ª opção, ao invés de ir para uma outra equipe e ter minutagem. A 7ª opção pode nunca jogar. Mesmo entrando bem, mesmo treinando bem, mesmo fazendo por merecer, o Gavi também está fazendo por merecer, o De Jong também está fazendo por merecer, o Pedro também está fazendo por merecer, você vai ficar para trás. Você não vai ter muita oportunidade de jogar. E na idade que o Casadó tem, o jogador sub-23 tem que jogar. Beleza? Pro Barcelona, um empréstimo talvez não resolva nada, porque eu nem tenho o jogador e nem tenho o fair play financeiro para contratar para outras posições mais carentes, como por exemplo o zagueiro canhoto. Não consigo inscrever os jogadores que eu já tenho com facilidade, que viria através de uma venda. Já gravamos um outro vídeo falando que nem precisa, né? A rescisão com o Oriol Romeu e a saída do Iñaki Peña já resolvem o problema para inscrever o Chesney, para inscrever o Rony Bardag e o Gerard Martin, né? Mas, enfim, não resolve o problema do Barcelona. Se for pro Casadó sair, vai ser com venda mesmo. Acho muito difícil que se aceite um empréstimo. E eu acho que é uma situação que eu não acharia absurdo. Vou fazer uma ressalva. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho que, a exemplo do Pablo Torre, mesmo sem ter minutagem de imediato, a memória do Casadó de vestir essa camisa como titular na temporada passada ainda está muito forte na cabeça dele, a ponto de ele estar disposto a lutar contra todas as estatísticas e probabilidades, permanecer no time e tentar ser titular. E pode ser que aconteça, porque ele tem qualidade para brigar por posição. O Casadó é um jogadoraço. Então eu não acho que vai acontecer, eu não acho que ele vai sair. No entanto, se um mês atrás eu te falava que era impossível, hoje eu já não acho que seja impossível. Se acontecer, eu não vou ficar estarrecido, vou ficar surpreso.
mas estarrecido eu não vou ficar. E mais do que isso, se ele escolher sair, muito obrigado pela participação. Eu não acho que ele vai estar sendo traidor, mesquinho, nem burro. Porque fazer carreira em times da Premier League de meio de tabela, mas pelo menos é uma carreira, né? Ficar sentado no banco do Barcelona não necessariamente é uma carreira. A gente tem que pensar também no lado profissional, não só no lado emocional, né? É uma questão de mentalidade de cada um. Você prefere ser um mero bancário, ficar no banco a temporada inteira e depois, quando terminar a carreira, falar que ganhou um monte de título, como tem ex-jogador que faz aí, principalmente nas emissoras, ou você prefere ir jogar e, se ganhar alguma coisa, mesmo que seja muito mais difícil em outro lugar, ganhar jogando, participando, sendo protagonista? É uma decisão que a maioria dos jogadores tem que tomar em algum momento da vida. São poucos os talentosíssimos que vão ser titulares das grandes equipes. A maioria dos jogadores não vai jogar como titular do Barcelona, do Liverpool, enfim. E é uma decisão que provavelmente o Casador vai ter que tomar e eu acho que ele vai permanecer. Mas aqui é opinião, não é informação. Informação é que teve contato, diferente de um mês atrás, que não foi contato, foi só filtração. Agora existe um plano concreto para tentar tirá-lo do Barcelona, por parte das equipes que eu já citei, mas não são equipes extremamente atrativas e o mais provável é que o jogador permaneça. O problema é que talvez essas conversas do West Ham abram as portas para o Chelsea se empolgar, para o United querer abrir conversa. Não sei, são 10 dias, 10 dias é muito tempo numa janela de transferências. Eu vou repetir o que já falei várias vezes porque não quero gerar confusão. Para mim o Casador fica, mas se sair, não vou achar um absurdo nem dele aceitar, nem da diretoria vender, e menos ainda vou ficar estarrecido porque eu acho que seria um movimento normal de um jogador que vive, respira Barcelona, mas ao mesmo tempo é um profissional que quer ter espaço, quer jogar futebol. Você pode discordar do que eu falei aqui nesse vídeo, fique à vontade aí nos comentários. Você sabe, eu não quero ser o dono da razão, eu não quero ser o dono do debate, só quero fazer parte dele. Mas esse vídeo já se encaminha para o final. O que eu tinha de informação para compartilhar com você já foi. Mas antes disso, se você ficou até o final é porque gostou, então não sai desse vídeo sem curtir, se inscrever no canal, hypar. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Inclusive para você, que me assistiu até aqui. Por hoje, a gente se despede. Aquele abraço e até o próximo vídeo.